Fala pessoal, tudo bem? Queria fazer uma pergunta para você. Você sabe orar? Se você pensou, ficou na dúvida, falou, não sei, eu acho que não, esse vídeo é para todos nós. Não só para você, mas para mim e todos aqueles que querem sempre aprender mais sobre a palavra de Deus. Tá? Eu gostaria de ler com vocês hoje, convidar vocês a ler comigo, o livro de Lucas 11, que fala sobre o ensino de Jesus sobre a oração. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Essa versão de Lucas é uma versão resumida, né? Tem esse livro sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela tem mais detalhada lá em Mateus. Mas eu gostaria de comentar com vocês porque na sequência vem mais uns versos. Então vamos aqui falar. Ele fez, o Senhor Jesus ele demonstrou de uma maneira, como dizendo assim, é muito simples você falar com o Pai. Então, quando orar, dizei, Pai. Só essa palavra, ela já significa muito. Ou seja, quando você começa a oração falando Pai, você já se coloca no lugar de filho e você já conhece que o seu Pai, né, que o nosso Deus, como Pai, ele vai fazer tudo o que ele puder para agradar os seus filhos. Porque qual pai que não faz isso para os seus filhos? Tá certo? Então você já se coloca no lugar de filho. Santificado seja o teu nome. Ou seja, você já reconhece também e exalta o Senhor nosso Deus. Venha o teu reino. Essa parte também eu gosto muito, porque o reino dos céus, ele começa aqui. Aonde que começa o reino dos céus? O reino dos céus começa aqui dentro do teu coração, quando você aceita Jesus como seu único Salvador aqui na terra. Tá? O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. O que quer dizer isso? Para a gente reconhecer que Deus, Ele é o nosso provedor, né? Que a gente não confie só nos nossos bens, nas nossas posses. Assim, então você não confia no seu trabalho? Eu confio em Deus. Ele deu, Ele tira, Ele prepara e Ele seca. Então assim, o que você tem, que Deus preparou, seja pouco ou muito, é uma porção que Deus te deu, entendeu? Então assim, quando você fala, prepara o pão de cada dia, você continua confiando na provisão de Deus para que todos os dias você tenha e não te falte nada. E aqui ele fala assim, perdoa os nossos pecados, pois assim devemos perdoar todos que erram contra nós. A gente peca todo dia. Quer seja um pecado solitário, quer seja contra outra pessoa, contra um irmão, contra um parente, até em pensamento, né? Então assim, a gente deve perdoar e a gente deve pedir perdão por esses pecados diários. Tá? Não nos deixe cair à tentação, mas livra-nos do mal. Nós vamos sofrer tentação, por mais que a gente seja fiel a Deus, por mais que a gente esteja sempre em oração, o maligno está aí, né? O nosso inimigo, e ele está sempre buscando fazer com que a gente tropece. Então, livra-nos do maligno. Amém. Aí no verso 5 em diante, aí ele fala aqui sobre a parábola do amigo insistente. Acrescentou-lhe Jesus, imaginai que um de vós tem um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aí Jesus ensina perseverança na oração. Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra e a quem bate lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra em lugar disso? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus,
sabei dar o que é bom aos vossos filhos. Quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Eu fico, eu fico com o coração assim muito alegre e contente quando eu vejo que assim o acesso que Deus deixou para a gente, né, essa possibilidade de conversar com Ele diariamente, que é o que? A oração. Essa parábola do amigo importuno, ele fala assim, você está lá na tua casa, tranquilo, você e tua família, e aí chega, alguém toca a campainha, um amigo teu, um conhecido, e fala assim, meu, eu preciso da sua ajuda, tal, me arruma aí 3 pães, porque eu recebi uma visita em casa. Você fala, meu, não vou descer, cara, não, já tô aqui em cima, já tô deitado, não tenho como te atender agora. E ele fica ali insistindo, insistindo, e você quer descansar, porque já está tarde, né? E aí o que acontece? Você fala assim, meu, eu vou atender esse cara que ele não vai parar de me perturbar, porque ele está ali insistindo, persistindo. Agora, o que é o que é o recado dessa parábola? Na sequência ele fala, bate e a porta se abrirá, busca e você encontrará. É a gente perseverar na oração. Aí você fala assim, tá, então a parábola é do amigo importuno, insistiu e conseguiu. A gente vai importunar Deus insistindo? Não, porque ali era uma situação de amigo, você é filho, e o filho nunca importuna um pai, porque o pai, ele tem um amor infinito pelo seu filho, e ele fará qualquer coisa que ele puder para cuidar do seu filho. Então assim, eu estava numa situação, por que eu senti de gravar esse vídeo? Eu estava numa situação, alguns dias atrás, não vou falar nome, provavelmente essa pessoa vai assistir. Eu estava com um amigo, é uma pessoa muito querida, né? A gente estava andando de carro e eu precisaria fazer uma negociação com uma pessoa de outro país. E é uma pessoa muito difícil de negociar, é uma pessoa muito dura, vamos falar assim. E aí eu comentei com ele, falei, pô, hoje eu vou ter que falar com fulano, tá? Eu não queria ligar para ele, ele é muito duro, muito complicado lidar com ele. Aí ele falou assim, por que você não ora, né? Para você, antes de você falar com ele. Aí eu até brinquei, eu falei, eu não, ora você que sentiu de orar, né? Aí ele falou assim, mas eu não sei orar. Aí eu parei, olhei para ele, eu falei, você sabe falar? Sei. Eu falei, então você sabe orar? Aí ele ficou assim, eu falei, então me fala aí, como é que você falaria? Ele falou, Deus, abençoa essa pessoa para que ela possa me receber e fazer um negócio bom e que ela tenha paciência e que ela não endureça o coração. Eu falei, ótimo. Eu falei, como você termina a oração? Eu falei, você coloca assim, a ti peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele falou, amém. Eu falei, pronto, você sabe orar. O que eu convido a vocês? Não tem, não tem grau de complexidade na oração. O Senhor Jesus mostrou que quando a gente já chama Deus de Pai, você reconhece que você é filho, você reconhece que você precisa dele todos os dias, você reconhece que você precisa de perdão e você precisa perdoar, você precisa que ele te livre dos caminhos malignos. Não tem complexidade e eu te convido, faça a sua oração todos os dias, né? Eu, por mais que eu seja cristão há muitos anos e eu tento viver e praticar o reino, o evangelho, e agora senti de gravar essas mensagens para vocês, por muitas vezes eu até, por fraqueza, também não orei. Então eu não vou ser hipócrita de falar assim, não, eu oro todos os dias. Não, mas eu convido vocês e a mim mesmo para que reforce isso, né? O quão bom é a gente conectar em Deus, a gente pedir que Ele participe da nossa vida, dos nossos momentos, dos nossos dias, não só aqueles que lembram de Deus nos dias da aflição, nos dias da doença, nos dias da fome, nos dias da tormenta, mas que você lembre de Deus sim, nos dias que você está com um prato de comida na mesa, que você lembre que você tem um teto sobre a sua cabeça, que você faça os exames e eles deem 100% bons. Por quê? Porque Deus te deu esse dom, né? Vamos saber reconhecer, porque uma vez eu estava numa roda assim com algumas pessoas e uma dessas pessoas falou assim, nunca precisei de Deus para nada. Aquilo me feriu, assim, o íntimo do meu coração. Do mesmo jeito que eu queria falar muita coisa,
eu falei assim, o que eu posso falar para essa pessoa nesse momento, se ela chegou a essa conclusão? Eu só senti muito e eu, no meu íntimo, depois eu pedi, Senhor, perdoa, porque ela não tem completa noção do que ela falou. Perdoa ela por essa ignorância, porque a gente precisa de Deus sempre. Eu comentei para vocês uma mensagem atrás que eu fui cego por 20 anos, mas eu nunca deixei de ser cristão, nunca deixei de ser crente. Eu não era um infiel, eu era crente. Então, olha o poder da oração, como ele tem que estar enraizado na nossa rotina. Eu tinha um Fusca, né? Fusca 73 azul. Eu comprei esse Fusca com 10 cheques emprestados de um amigo, porque na época eu não tinha cheque de banco, não tinha esse dinheiro. Eu paguei R$ 2.000, né? E essa pessoa me emprestou 10 cheques e eu paguei 10 parcelas de 200. Quando eu estava um dia voltando do trabalho, eu quis ir na igreja no meio da semana. Eu acredito que era uma quinta-feira, porque tinha culto lá de terça e quinta e pela minha lembrança era uma quinta-feira. Aí eu peguei, parei o meu carro numa rua próxima à igreja. Era uma garagem aberta, né? Ela não tinha portão, não tinha cobertura, e era um consultório de dentista, que era um amigo nosso também na época. Eu deixei meu carro lá dentro da garagem, fui para o culto, assisti o culto. Quando eu voltei, cadê o meu Fusca? Roubaram meu Fusca. Ele tinha aquela trava carneiro, né? Mas o Fusca foi embora. Quando eu cheguei, eu olhei a garagem vazia, aquilo me deu uma tristeza tamanha. E eu me senti tão impotente naquilo, porque eu esqueci onde eu estava na rua, na calçada, olhando aquela garagem, eu olhava para o lado, olhava para o outro. Eu dobrei o meu joelho no meio da calçada, comecei a chorar, e eu falava assim, Senhor, por que roubaram meu Fusca? E aí eu lembro de, nesse momento, eu agradecer. E eu falei assim, Senhor, eu te agradeço por terem roubado o meu Fusca. Por mais que o inimigo queira me fazer negar o teu nome e te desonrar, porque eu estava no culto e eu estava servindo o teu nome, e eu não estava fazendo nada demais, e vieram aqui e roubaram meu Fusca. Eu não vou negar o teu nome. Louvado seja o teu nome por terem roubado meu Fusca. E com a lágrima correndo, triste, eu estava sozinho. Aí eu levantei e eu fui embora para casa chorando. Foi uma caminhada de uns 20 a 25 minutos mais ou menos. Na época eu morava com os meus pais, né? E eu fui embora para casa chorando. Mas eu me neguei a me revoltar e a colocar a culpa em Deus. Falar assim, muitas vezes podia pensar, pô, mas você estava na igreja, como que Deus permitiu que roubasse o teu carro você estando na igreja? Não importa. A oração, você vê que ela foi uma reação automática, porque o meu socorro, ele está no Senhor. E o teu socorro, ele também está no Senhor. Tá? Para te resumir essa história, eu tinha pago 3 cheques, eu paguei mais 7 cheques sem ter o carro, e por 6 ou 7 anos, eu sempre me lembrava daquilo, não me revoltava, mas eu perguntava nas minhas orações, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Aí certo dia, eu fui num culto, né, eu buscava uma resposta, e aí veio uma palavra assim, eu tenho a chave de Davi, o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Você veio aqui buscar uma palavra, você fica me perguntando por quê. Ele falou, chega de perguntar por quê. O que aconteceu na tua vida foi permissão minha. O que eu te falo é daqui para frente. Aquilo que você perdeu, eu vou te preparar um muito melhor. Se vocês acreditam, porque o que eu falo aqui é obra vivida por mim, não é de terceiros. Se vocês acreditam, em algumas semanas depois, eu retirei um carro zero de uma concessionária. E o nome de Deus foi e está sendo glorificado aqui do que eu vivi e o poder que a oração tem na vida daquele que acredita. Convido vocês a refletirem sobre isso e a buscarem, persistirem na oração. Feliz sábado a todos, tamo junto, até a próxima.